de receber uma palavra da parte de Deus? Amém. Queridos, como já foi apresentado aí, eu sou o pastor Francisco Vaz, de Goiânia. Tenho tido a graça, de estar participando de um grande mover que Deus está fazendo. Eu particularmente gosto muito de viajar, não só pela viagem em si. Eu gosto de viajar porque eu também gosto de ver o que Deus está fazendo. Eu me alegro com a conquista dos meus amigos. Verdadeiramente eu sou um amigo do pastor Mauro, a gente conversa toda semana. Eu me alegro em ver Deus fazendo, Deus fortalecendo as igrejas, Deus operando milagres no nosso meio. E louvo a Deus por estar aqui, por participar dessa conferência, onde tem tantos homens de Deus pregando. E tive o privilégio de compartilhar hoje e também no período da tarde, à noite, no início da noite. Nós temos falado muito sobre graça, sobre favor. E eu creio nisso. Eu tenho também, não só como o nosso irmão falou, eu também tenho procurado ler alguns materiais, como o Senhor tem acrescentado. Mas, você sabe, eu tenho percebido que a graça, ela é acompanhada pela fé. Diga assim, a graça é acompanhada pela fé. Qual que é a definição de graça? Vamos lá? Qual é a definição de graça? Favor imerecido. A graça é a parte de Deus. Qual que é a minha parte? Os irmãos já leu? Faz a sua parte, que a minha eu ajudarei. Quantos já leram isso já? Não levanta a mão, abaixa a mão. Muitos irmãos acham, tem dúvida que isso se isso está na Bíblia, Faz sua parte e a minha eu vou fazer. Olha para cá. A graça é parte de Deus, mas ela se torna ineficaz se não houver fé da nossa parte. Muitos irmãos, às vezes, têm falado, que nós em Goiânia nós estamos ministrando sobre graça, sobre favor. Eles falam assim, pastor, eu acho que eu tenho percebido, eu não estou desfrutando da graça, eu não estou na graça. Parece que, na verdade, eu vou falar para você. Você sabe o que está faltando? E pela graça de Deus, hoje o Senhor vai acrescentar, está faltando fé em você para apropriar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Tem uma canção que me abençoou muito, da Ludmila Febre, que essa canção diz, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é a nossa herança. Pastor Mauro conhece essa canção. Eu cantei muito essa canção na Igreja de Cristo, lá no Parque Ateneu, lá em Goiânia. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Olha para cá, por favor. Vamos pedir silêncio? Tudo que Jesus conquistou, olha isso. Saúde, favor, herança, prosperidade, família abundante, ministério abundante. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. O que me faz apropriar, o que me faz tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz? A fé. Presta atenção, eu quero abrir sua mente hoje para que eu senti no meu coração qual que é uma das identidades do vencedor. Uma das identidades do vencedor é a fé. Fala a respeito da fé. Se você for ler Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, falando a respeito dos vencedores, você vai perceber que esses vencedores se tornaram vencedores através da fé. A galeria dos heróis da fé fala de pessoas, de homens e mulheres que foram honrados pela fé. E eu creio que a vontade de Deus para nós nesses dias é que possamos crescer em autoridade e em fé. Se nós ainda não temos desfrutado de tudo aquilo que o Senhor conquistou, está faltando fé. Se eu perguntar para você, qual foi a maior bênção que você já recebeu na sua vida? Qual foi a maior bênção que você recebeu na sua vida? Eu vou te dar uma cola. A maior bênção que todos nós já recebemos foi diga assim, salvação. Qual foi a maior bênção que você já recebeu? Qual? Salvação. Olha para cá. Salvação. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante diga assim, pela graça eu sou salvo. Mediante, através
da fé. Olha para mim, se a maior de todas as bênçãos você recebeu através da fé, as outras você também vai receber através da fé. Diga aleluia sobre isso. Então tudo aquilo que Jesus conquistou, tudo aquilo que Ele já, quando Ele morreu na cruz, Ele liberou sobre nós, é direito nosso. Nós temos que tomar posse, nós temos que apropriar. Você sabe, eu queria hoje compartilhar sobre essa identidade do vencedor, sobre a fé. A fé é que nos dá acesso, a fé é que nos capacita a desfrutar, a viver nessa dimensão do sobrenatural. Como eu creio nisso, como eu creio a respeito disso, melhor dizendo, como o Senhor tem falado, que é tempo de nós vivermos nesse sobrenatural. Mas quando nós falamos do sobrenatural, às vezes é uma coisa assim, você fala, não, isso não é para mim. Talvez por causa dos exageros, que quando se fala dessa palavra sobrenatural, é que todo mundo fala, não, isso não é para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O natural é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu toco. Viver acima do natural é viver acima dessas circunstâncias. Por exemplo, Jesus, Ele veio como homem. Ele veio como homem. Ele viveu em um mundo natural. Deixa eu dar um exemplo para você de forma prática. A Bíblia diz que, essa história está registrada em Marcos capítulo 4, capítulo 5. Ele estava pregando o dia inteiro no deserto. O deserto é um lugar quente. E a Bíblia diz que ele chega, ele entra no barco e fala para os discípulos, passemos para outra margem. E ele foi fazer o quê? Dormir. Por que ele foi dormir? Porque estava cansado. Ele viveu em um mundo natural. Mas ele não foi influenciado pelo mundo natural. A identidade de um vencedor, daquele que tem desfrutado desse favor, dessa graça, é que ele vive também um mundo natural, frequenta lugares como qualquer outra pessoa frequenta. Você vai à escola, faculdade, trabalho, relaciona no shopping, de forma natural, como as pessoas comem, também vai no banheiro, né? O que você faz no banheiro não interessa, só interessa a você, ok? Olha para cá. Mas nós precisamos entender que nós não somos daqui. Nós temos que viver na dimensão do sobrenatural. E a dimensão do sobrenatural é uma dimensão que eu e você, como filhos de Deus, que foram alcançados por esse amor, por essa graça, devemos viver. Andamos como qualquer pessoa, frequentamos lugares como qualquer outra pessoa, mas nós não somos influenciados como as outras pessoas são. Nós temos um parecer diferente. E eu quero então citar através dessa palavra, falando a respeito de fé, usando o exemplo de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 1. Como eu tenho muita coisa para falar, eu não vou me delongar aqui na introdução. Jesus viveu na dimensão do sobrenatural. Quantos querem viver nessa dimensão do sobrenatural? Presta atenção, quantos querem viver na dimensão do sobrenatural? O que significa sobrenatural? Sobre, acima. Viver acima do natural. Você sabe, homens de Deus, olha para cá. Teve um tempo desse, que um dos irmãos que andou comigo, ele foi levantado, obreiro, levantado, colocado no teste. E presta atenção aqui. E aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu andei muito tempo com você, aprendi muitas coisas, e agora eu vou dar aula no cursão, vou fazer reencontro também, vou participar, e eu gostaria que você colocasse para mim os seus esboços aqui, os esboços dos irmãos que você considera, dos grandes pastores e tal. Aí eu fui, peguei um pendrive e coloquei para ele. Falei, agora você vai copiar, certo? Certo. Falei, só o que acontece?
Você tem que abrir uma pasta agora para você colocar os seus esboços. Sabe por quê? Você vai abrir o seu computador, esse computador, e às vezes você vai querer, não tem nada de errado, pregar uma palavra. Na hora que você for pregar uma palavra, seja minha ou de qualquer outro, vai estar escrito assim, ó, exemplo do fulano de tal, exemplo disso, daquilo outro. Você não vai saber falar, sabe por quê? Porque foi uma experiência dele. Você precisa ter sua experiência. Nós precisamos ser uma geração que tem experiência de fé. Nós precisamos ter mais nos nossos microfones, nossos púlpitos, nas nossas células, mais testemunhos de fé. Nós temos que olhar para as circunstâncias que nós enfrentamos, às vezes para dificuldade, e ao invés de reclamar, de ter um parecer natural, observar com outra perspectiva e olhar para isso e dizer o quê? Deus está querendo me ensinar algo. O Senhor está me dando a oportunidade para ter uma história com o sobrenatural. Nós precisamos, sabe por quê? Olha para cá, líderes, homens e mulheres, e aqui eu não me refiro à posição, não, líder, discipulador, líder de treinamento. Líderes na casa de Deus são aqueles que influenciam, aqueles que falam da parte de Deus, precisam ter testemunhos. Precisa ter um testemunho de fé. Você precisa, quando você for compartilhar algo, você colocar exemplo quando eu estava desempregado, exemplo quando eu tinha uma dificuldade a respeito disso. Louva a Deus, por quê? Porque essa é a igreja que sempre está tendo o quê? Um exemplo de fé, de coisas que vocês estão conquistando. Isso é viver no sobrenatural. Isso é viver nessa dimensão. E Deus tem isso para nós. Como estão entendendo? Deus tem isso para você. Como eu disse, a graça é favor imerecido. Mas eu preciso ter fé para apropriar, para tomar posse de tudo aquilo que já é meu. Diga aleluia. Aleluia. E eu quero usar o exemplo de Jesus a respeito de alguém que viveu nessa dimensão do sobrenatural. Primeiro está aqui em João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus recebeu uma, diga assim, notícia. Versículo 4 diz, ao receber a notícia, disse Jesus. O que ele fez imediatamente ao receber a notícia? Disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O primeiro princípio da identidade de um vencedor que quer andar na fé é que ele não teme as más notícias. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não teme as más notícias. Nós estamos falando de graça, olha para cá. Nós estamos falando de favor. E muitas pessoas têm dificuldade de crer nessa mensagem, sabe quando? Quando ele recebe uma notícia. Quando recebe uma notícia, parece que coloca em xeque tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor está fazendo, as promessas. Ao receber a notícia, disse Jesus. Observe a atitude dele quando ele recebeu a notícia. Antes de deixar que aquela notícia penetrasse na sua mente ou no seu coração e gerasse incredulidade, ele liberou uma palavra de fé. Ele liberou uma palavra da fé. Irmãos, olha para cá. Nós precisamos aprender a operar e a trabalhar na fé. Alguém me perguntou esses dias, pastor, como que eu cresço em fé? Como que a fé opera? Como que a fé trabalha? A resposta que eu dei para ele foi algo que eu já tinha lido, eu ouvi uma mensagem sobre isso. A fé opera por meio das nossas palavras. Diga assim, a fé opera por meio das nossas palavras. O que você fala, ou você libera fé, ou você libera incredulidade. Isso é fato. Eu não tenho como escolher os acontecimentos, eu não tenho como escolher sobre as circunstâncias ao meu redor, mas eu posso escolher o que eu vou falar sobre elas. Como estão me entendendo?
Eu não posso escolher se o voo vai chegar no horário ou vai atrasar. Não tem condições. Eu não posso escolher se quando eu fizer um exame, o diagnóstico, não tem esse poder. Mas o que Deus deu para mim, Deus deu para você. É o poder de escolher em que você vai crer. Essa semana, eu tive que começar uma célula no meu condomínio. Essa semana eu fui ministrar uma palavra lá. Fui compartilhar com eles. Ensinar na célula, eles tinham um desejo, muita fome. E eles falaram, eu queria que você começasse aqui, depois pode colocar. Eu falei, tá bom, vou começar. Eu estava compartilhando um pouco sobre isso. E aí uma mulher falou assim, nossa, essa palavra é de Deus. Porque hoje, ela falou, pastor Mauro, hoje eu fui ao médico e recebi um diagnóstico. Ela tem poder sobre o diagnóstico, sim ou não? Vira para a pessoa, ela fala, se ela está dormindo, acorda ela. Fala, depois ela dorme. Só vou contar essa história, depois ela dorme. Olha para ela. Vê se ela está acordada. Ok, olha para cá agora. Presta atenção aqui. Ela tem poder sobre o diagnóstico? Não. Mas ela tem poder sobre o que ela vai falar sobre o diagnóstico. Às vezes você não tem poder sobre o que os membros da sua célula podem fazer, mas você tem poder para falar sobre eles, para falar, liberar a palavra. Você tem, Deus te deu. Projeta para mim Provérbios 18, 21 e eu já volto aqui na história que eu falei para essa mulher. Provérbios 18, 21, projeta para mim. Esse texto é poderoso. Olha o que a Bíblia diz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu? A morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. Alô, está no poder da língua. Eu disse para ela, falei, a senhora está com diagnóstico? Ela falou, eu estou. Falei, você recebeu uma notícia, não recebeu? Aí eu falei para ela, o que você falou? É que você vai observar isso na vida de Jesus. Será que ele viveu na graça, Jesus? Debaixo do favor? Ele é a expressão da graça. Ele é a expressão exata. Então nós temos que entender isso. Mesmo vivendo debaixo do favor da graça de Deus, nós enfrentamos luta. Nós enfrentamos dificuldade. Nós enfrentamos o dia mau, nós passamos por circunstância, mas precisamos entender que a fé opera por meio das nossas palavras. Ele recebeu uma notícia, ele simplesmente poderia ter ficado calado. Olha para mim. Ele poderia ter, vou lá agora, mas ao receber a notícia, ele liberou uma palavra. Sabe por quê? Da boca de Deus, libera a palavra gerativa e criativa. No texto não fala a respeito da terceira coisa, ou você libera vida ou você libera morte. Quando você fala a respeito da fé, você está liberando vida. Se você falou de morte, você está liberando incredulidade. Eu falei para aquela mulher, a senhora está com o diagnóstico aqui? Ela falou, está no carro, pega ele. Foi lá na bolsa, pegou. Você vai olhar para o diagnóstico e você vai falar o que você quer ver. Fala para ele. Fala. Pastor, eu posso comandar contra as coisas? Sim, o Senhor comandou contra a figueira. Se Ele comandou contra a figueira, Ele está dizendo para nós, você pode comandar contra as circunstâncias. Você não tem o poder de escolher o diagnóstico, mas você tem o poder de escolher a palavra que você vai liberar sobre esse diagnóstico. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ao receber a notícia, Ele disse. Por que ele falou? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Coloca para mim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E é isso que você precisa entender nessa manhã. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito. Eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos. Por isso também, diga assim, quem crê? Agora em português e forte, diga, quem crê, fala. Se você não fala nada a respeito de algo, você não crê. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé.
Pastor, eu não estou sentindo. Fé não é sentimento, fé é um espírito. Você já recebeu esse espírito. Você já tem o espírito da fé. Essa igreja tem o espírito da fé. Onde você está na sua cidade, você precisa ter o espírito da fé. O espírito da fé não é ficar sentindo algo. O espírito da fé é falar sobre algo. Ele recebeu uma notícia, mas ele tinha o espírito da fé, por isso ele verbalizou. Ele liberou, e quando ele abriu a sua boca, ele liberou palavra criativa, palavra gerativa. Você sabe um dos grandes problemas? É esse primeiro ponto. Nós ainda tememos muitas más notícias. Você ficou sabendo? Não. O que aconteceu? Fulano de tal está assim, assim, assim. Nossa, misericórdia. Sério? Você já viu que a nossa tendência é sempre falar de coisa negativa? Eu estava vendo uma reportagem dessas fake news, as notícias falsas, e saiu uma reportagem sobre isso. Elas têm assim, um alcance muito maior. Não estou falando de 3, de 5, de 10 vezes, não. De milhares somados, milhares de vezes a mais do que uma notícia verdadeira. É porque o diabo trabalha com notícias falsas. Porque ele sabe que através de notícias falsas, ele vai minar sua fé. Nós não podemos temer as más notícias, irmãos. Não podemos temer as más notícias. Nós temos que permanecer inabalável. Falando a respeito disso, eu estava observando, quando o Senhor estava falando no meu coração sobre essa mensagem, eu estava vendo um empresário, bem no dia, estava meditando sobre isso, esse empresário na nossa igreja, ele é um dos maiores empresários do estado de Goiás, ele passou na minha frente. O Senhor falou comigo, e ele é uma pessoa muito correta, eu falei, se ele recebeu uma carta lá na empresa dele, falando que ele deve talvez alguns milhões, você acha que esse homem vai temer? Por que ele não vai? Porque ele tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O Senhor falou comigo, sabe por que você ainda teme as más notícias? Porque você não sabe o que você tem, você não sabe ainda quem você é. Porque o dia que você souber realmente em Deus quem você é e o que você tem, você não vai temer as más notícias. Ele recebeu uma notícia, está enferma quem você ama. Quando nós recebemos uma má notícia, como nós ficamos? Misericórdia, meu Deus, ao invés de liberarmos palavra de fé, ao invés de pronunciarmos palavras poderosas, gerativas, criativas de Deus, nós nos abatemos, irmãos. Nós precisamos entender isso aqui, eu tenho o espírito da fé. Você pode repetir após mim? Diga, eu tenho o espírito da fé. Quem tem o espírito da fé, ele fala. Ele fala, ele declara, ele libera. Falando a respeito disso aqui, qual que é o maior exemplo do espírito da fé? Números capítulo 13, a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala, Moisés, separa os príncipes, os líderes para espiar a terra. Separou 12 homens, poderia separar uma multidão, mas ele separou os líderes, porque o líder precisa ver o que o povo não vê. E esses líderes foram, espiaram a terra. Versículo 25, a Bíblia diz, ao cabo de 40 dias, retornaram eles de espiar a terra. E eles chegam e falam para Moisés, Moisés, nós fomos à terra que que Deus mandou. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. Eles fizeram questão de cortar um pedaço do fruto e levou para Moisés. Mas sabe qual foi o problema? Tem uma versão que diz que ao falar sobre isso, eles falaram assim, mas, vírgula, aí começa. Eu concordo com algo que eu li. Ele disse o seguinte, quando você fala algo e depois se acrescenta o mas, você simplesmente anula tudo aquilo que você falou anteriormente. Pastor, toda vez que o irmão fala assim, pastor, o senhor é uma benção, mas eu falo, aí já vou ficar preparado. Sem querer ofender o irmão. Quem diz que sem querer te ofender, ele vai te ofender. Você é isso, mas
Ele, na verdade, está fazendo só uma pequena introdução e ele queria chegar ao alvo dele, que é criticar. Eles falaram, olha para cá, essa terra é boa, ela é uma terra que mana leite e mel, é terra de vida, mas ela tem gigantes, nós não podemos contra eles, eles são maiores do que nós, são mais fortes que nós, e foram falando da terra. Diz a Bíblia que se levantou, quem? Josué e Calebe, e disse, eia, subamos e possuamos a terra que certamente nós prevaleceremos contra ela. Diga aleluia. Eles falaram. A sua fé é expressa por aquilo que você fala. Sua fé é expressa por que você fala. Nós falamos, nossa, aquele irmão tem muita fé. Se ele fala a palavra de vida, tem gente que vive dentro da igreja, mas a palavra dele é só palavra de morte, de derrota. Minha casa é ruim, meu casamento é ruim, minha família é ruim, as coisas, ele só tem essa fala negativa. Números capítulo 14, versículo 23 e 24, o Senhor fala, eu perdoei, mas nenhum daqueles que me puseram à prova 10 vezes vai entrar na terra, com exceção de quem? De Caleb. Por quê? Porque nele houve outro espírito. Diga assim, outro espírito. Que espírito é esse, queridos? Diga assim, o espírito da fé. Que espírito é esse? O espírito da... Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que eu falei. Simplesmente nós não podemos crer em silêncio. Eu quero dizer para você, a mesma graça que alcançou um irmão que você admira, que tem coisas que você almeja, te alcançou também. O que você precisa crescer em revelação nesses dias, você está no lugar certo, ouvindo as palavras certas, é crescer em fé. Como que eu cresço em fé? Você precisa crescer em fé falando, declarando, liberando palavra de vida. Tem gente que é muito, infelizmente, muito negativo. Vive na vida da igreja, mas muita palavra de morte. Você sabe, muitas pessoas falam, pastor, eu quero atrair a atenção de Deus. Faz bem. Mas se você for observar na Bíblia, aqueles que atraíram a atenção de Deus, eles não atraíram chorando. Não estou dizendo que é errado chorar. Mas se você quer atrair a atenção de Deus, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Nós não atraímos a atenção de Deus chorando. Tem gente que chora muito, mas alguns choram de murmuração, chora reclamando. Eu falo que tem gente da minha família assim. E aí, como é que você está? Eu estou mudando a abordagem da pergunta, porque toda vez que você pergunta como você está, é fria. Como é que você está? Pronto. É só o que ela precisa. Ah, estou aí, né? Crente, estou levando a vida que Deus quer. Eu falo, então é boa. Porque se você está levando a vida que Deus quer, pensa na vida que Deus quer. É uma vida boa. Aí eu falo, então a senhora está boa. Já falei o que é, né? A senhora está boa, então? E aí, meu filho, estamos aí. Mas ó, não está fácil não. Aí começa. Aí eu tento, né, colocar, falar, ó, volta para a vida que Deus quer. Não entende. Aí você não vê expressão de favor. Você não vê abundância no que faz. Você não vê prosperidade. Mas sabe por que não vê? O Espírito, olha para mim. Estou falando de coisa muito profunda para você. Simples, porém profunda. O Espírito Santo falou comigo. Identifica a fala. A fala está anulando tudo aquilo que eu conquistei lá na cruz. Temos que ser sério, irmãos. A nossa fala, ela ativa a fé para a conquista ou ela anula aquilo que o Senhor conquistou? Em outras palavras, o Senhor falou, é seu. Não acredito, porque está falando de derrota. Está se concentrando naquilo que é mal, naquilo que é negativo. Você precisa entender, o que atrai a atenção de Deus é a fé. Marcos capítulo 5, olha para mim, Marcos capítulo 5, após o versículo 25, conta a história da mulher hemorrágica. Quantos anos aquela mulher sofreu? 12 anos. O Espírito de Deus me mostrou algo naquele texto como... Fala igual uma pessoa fala, o pastor Mauro vai saber. Nunca vi isso em lugar nenhum. O Senhor falou algo comigo. Sobre esse ponto, olha para cá.
Nós sempre falamos que aquela mulher foi curada quando ela tocou nas vestes de Jesus, correto? O Senhor falou comigo, aquilo lá foi a materialização da cura. Sabe quando que ela foi curada? Põe aí no versículo 26. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecer a mão dos vários médicos, sem despedir tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Versículo 27. Pode passar. Tendo ouvido a fama, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste. Não tinha muita gente tocando em Jesus, sim ou não? Mas por que que aquela mulher atraiu a atenção do Senhor? Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas tocar, eu serei curada. O Senhor falou comigo, ela foi curada quando ela liberou a palavra. Eu vou tocar e vou ser curada. Quando ela tocou, ela materializou aquilo que ela falou. Nós precisamos ser a igreja que fala. Hoje, talvez você veio aqui, você vai precisar falar sobre o seu casamento. Fala, tão somente isso vai acontecer no meu casamento. Hoje, talvez você está precisando falar sobre o seu filho. Fala, sobre qual circunstância. Hoje você vai se levantar com o espírito da fé. Se levantar com o espírito da fé é se levantar para falar. Falar o quê? Falar não o que você está vendo, falar aquilo que você quer ver. Aquilo que você quer ver. Aquilo que você quer ver. É o espírito da fé. Ela atraiu a atenção de Deus. Porque presta atenção. Eu falei, Senhor, o que foi que aquela mulher fez? Olha para mim. Muitos estavam tocando nela. Desculpa, nele. Muitos. Ao ponto que os discípulos falaram assim, mestre, mestre. Os discípulos tinham hora que eles olhavam para Jesus, eles não entendiam. Eles falavam assim, mestre, vamos pedir silêncio? Mestre. Com todo respeito, tem um tanto de gente desse tocando no Senhor, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Sabe por que o Espírito de Deus falou muito forte no meu coração? Tem muita gente que eles querem tocar no Senhor, por tocar aquelas pessoas. Eu toquei nele, eu tirei foto com o Fernandinho, eu conheço fulano de tal, só por isso. Eles também queriam isso, mas aquela mulher, o toque dela foi diferente, sabe por quê? Foi acompanhado de uma proclamação de fé. Tão somente se eu tocar, eu serei curada. Outros tocaram, mas ela tocou. Mas antes ela tocou liberando uma palavra. Hoje, fala na parte de Deus, hoje é dia de nós tocarmos o Senhor, mas é dia de nós liberarmos a palavra da fé. Palavra da fé. Palavra da fé. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Diga amém. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor conquistou no Calvário, nós recebemos através de crer e através do falar. Eu creio, por isso que eu falo. João capítulo 2. Quero colocar aqui o segundo exemplo de Jesus. João capítulo 2. Primeiro, ele não era pressionado pela circunstância, ele não temia a circunstância. E segundo, em João capítulo 2, se você quer andar no sobrenatural, essa identidade desse espírito da fé, segunda consideração, segundo princípio, você não pode ser pressionado pela circunstância. Qual que é o primeiro? Não teme as más notícias. Segundo, não é pressionado pela circunstância. Aqui eu estou falando com você como se eu estivesse colocando o microfone no meu coração. Falando da parte de Deus, como alguém que entende, que vivencia o que você vivencia também. Olha para mim. Nós ainda somos muito pressionados pela circunstância. Acontece uma coisa, nós já tomamos uma decisão precipitada, já quer ir para um lado. Espera lá, rapaz. Espera lá, irmã, você tem um Senhor sobre a sua vida. Você está passando por essa situação, não seja pressionado pela circunstância. Já viu como nós somos pressionados pela circunstância? Pastor, eu quero mudar minha célula. Por qual motivo? É porque está acontecendo um problema. Problema não é sinônimo que você tem que mudar. Pastor, meu tempo aqui acabou. Já viu, irmão, assim? Alguém já te procurou?
Dificilmente quem está ganhando muito bem, está prosperando, discipulado, crescendo, célula, multiplicando em 3, fala que o tempo dele acabou. Hã? Mas é pressionado quando vem o problema. Quando está diante do problema. Ah, pastor, mas parece que fulano de tal não age. Esse é o problema, você quer que o seu marido age. Quem vai agir é Deus, é Ele que vai fazer. O seu marido e você precisa crer. A Bíblia diz em João capítulo 2, versículo 3, diz a Bíblia: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus chegou para ele e falou: não tem mais vinho. Não tem mais vinho. Ele poderia ser pressionado pelas circunstâncias. Naquele momento ali, tá bom, peraí, eu vou resolver. Versículo 4. Mas Jesus disse: sempre, não importa o que acontecia com ele, ele tinha uma palavra, um parecer. Mas Jesus disse: mulher, que tem o meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. O que o Senhor me ensinou aqui? Presta atenção. O irmão do teclado está aqui? Tem alguém de teclado aqui? Sobe aqui para parecer que está terminando já. Sobe para cá. Para parecer que está quase terminando. Aí você fica aqui, daqui um pouquinho você vai tocar. Olha para cá. Olha para mim. Sabe o que o Espírito de Deus falou? E ele falou isso comigo hoje de manhã. Sério, olha para cá. Tendo acabado o vinho, disse a mãe de Jesus: o vinho acabou. Jesus não tinha foco no problema. Jesus ele perguntou, o pessoal falou: tem aqui essas 6 talhas das purificações. Se nós queremos andar em fé, nós precisamos tirar o nosso foco do problema e olhar para a solução. Ele não tinha foco no problema. Já viu como nós focamos no problema? Como que nós focamos só aquilo que é negativo. Ele não focava o problema. E é interessante que eles falaram: olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. Ele não ficava conversando sobre o problema. Mesmo, que hora que acabou? Mas seja honesto, foi irresponsável o dono da festa. Ele não calculou quantas pessoas por litro. Ele não calculou que alguns beberiam mais do que outros. Foi irresponsável. Na criação, você não vai ver Deus falando de trevas. Deus olhou e viu que tinha trevas, mas Ele falou de luz. Isso é um princípio espiritual da fé. Não fale de problema, não fale de trevas. Fale do que você quer ver, fala da luz, fala da solução. Não foque o problema, foque a solução. Não dá ênfase no negativo. Mas que problema? Isso aí drena a sua energia. Isso rouba sua fé. Olha para a solução. Pastor, eu não estou conseguindo ver. Nem sempre nós vamos conseguir ver. Por isso que é fé. Fé é crer. Fé é falar acerca daquilo que você quer ver. Falando a respeito de fé, olha para cá, queridos. Nós precisamos, mesmo quando nós não entendemos algo, precisamos obedecer. A Bíblia diz que tinha 6 talhas de pedra que eles usavam para as purificações. Jesus mandou encher, olha para mim, de quê? É totalmente diferente quando você fala: acabou o vinho, ele fala: enche de água. Nem sempre você vai entender os caminhos de Deus. Nem sempre você vai entender a maneira como Deus está fazendo. Nem sempre nós somos obrigados a concordar com o jeito ou com a maneira que Ele está fazendo. Com certeza, no meio do caminho tinha um lá que, imagina, Ele mandou primeiro encher. Ele já não poderia ter acabou? Traz para mim, olha para cá. Traz para mim lá as talhas. E ele colocava a mão e... né?
Mas ele falou, não, enche para mim de água. Sabe por quê? Eu não faço milagre. Eu não sou milagre. Mas eu sou parte do milagre. Não é você que transforma. Não é você que liberta ninguém na célula. Mas Deus está te dando o privilégio, sabe de quê? De carregar água para encher as talhas. Parece que é insignificante o que você está fazendo toda quarta, todo sábado, compartilhando a palavra. Parece que o povo não muda. É porque não encheu completamente. Vai chegar uma hora que vai encher completamente. Quando encher completamente, o milagre vai acontecer. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. Eu não estou entendendo. Com certeza, sabe por que algumas pessoas não desfrutam de milagre? Porque reclamam muito do processo. Precisamos aprender a obedecer. E às vezes você vai ter que obedecer, não do jeito que você concorda, nem da sua perspectiva. Com certeza tinha no meio do caminho, um que trombou com o outro, falou assim, vem cá, mas acabou o vinho, ele está mandando encher de água. Aí o outro falou, eu não quero nem saber, se ele mandou eu vou encher. Está aqui, mas vamos voltar. Aí no meio do caminho o outro, eu não concordo com isso não. Sabe o que eu estava meditando, eu senti no meu coração? Se eles tivessem enchido uma, eles teriam recebido a medida de uma, mas eles encheram as 6. Quando estavam completas, o Senhor falou, só depois que encheu completamente, Ele falou, leva lá agora. Leva lá. Talvez você está na terceira. Eu quero vir aqui hoje, sair da minha cidade para falar isso para você. Desiste não. Já orou para o seu pai e não converteu? Continua. Persevera. Enche completamente. Parece que não está fazendo efeito, né? E aí toda hora chegava um garçom, e aí o pessoal está querendo vir? Só um minutinho. Daqui um pouquinho nós vamos servir. E o melhor. Aí o outro, tá vendo aí? Isso não está funcionando não, cara. Isso não funciona. O povo quer vir, mas ele está levando de água. Às vezes nós achamos que aquilo que nós temos, o conhecimento que você tem, a habilidade que você tem, o lugar onde você mora, o diabo fica acusando, colocando um monte de coisa na sua cabeça, mostrando para você que é o problema. Mas eu quero dizer para você, é o que você tem que Deus vai fazer um milagre. O que eles tinham naquela hora? Era as talhas e a água. Então é com isso aí que eu vou fazer um milagre. É com o seu conhecimento, é com a sua sabedoria, porque isso é graça, é favor. Aquela água transformada em vinho não é obra humana, é obra divina. Um homem não faz milagre, o homem não é um milagre, mas eu sou parte do milagre. Eu quero ser parte do milagre nesses dias na minha geração, irmãos. Você precisa ser parte desse milagre. E é interessante que a Bíblia fala que é os serventes, somos nós, esses que servem. Por isso eu estou ensinando para você hoje sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da fé, através da confissão. E eu quero falar do último exemplo, falando a respeito de Jesus, colocando essa ênfase do falar, do liberar fé através do falar. Primeiro, não temia as más notícias. Segundo, não era pressionado pelas circunstâncias. Terceiro, ele ignorava o ambiente de morte. Nós precisamos aprender a ignorar o ambiente de morte. Você precisa ter discernimento espiritual para entender que quando às vezes alguma pessoa está falando, o que ela fala não é vida, é morte. Abre a sua Bíblia comigo, eu quero que você acompanhe isso aqui. Esse texto é muito poderoso. Lucas capítulo 8, versículo 49. Lucas 8, 49. Falava ele ainda. Deixa eu só introduzir você, para você não entrar na história assim, sem saber, cair de paraquedas. Olha para cá, não converse, presta atenção. Eu sinto que o Espírito de Deus está fazendo algo poderoso na vida de muitas pessoas aqui. O Senhor está te abrindo a mente. O Senhor está mudando a sua confissão. Jairo, ele era um pai de família. A filha de Jairo estava enferma. Ela estava? E a enfermidade dela era grave. Diz a Bíblia que Jairo foi atrás de Jesus
para que Jesus pudesse ir até a casa dele, orar com a filha dele. Jairo então vai até Jesus. Jesus fala: não, nós vamos. Só que no meio do caminho, Jesus para, porque ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, que nós demos a notícia a respeito da cura dela aqui. E aí Jesus está indo, junto com Jairo. E ele chega, imagino eu, no povoado, no lugar onde Jairo morava. Versículo 49. Falava, não, coloca lá no versículo 48. Só para você entender, sobe aí por favor, 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falando a respeito da mulher com fluxo de sangue. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: olha para cá. Essa pessoa não conversou, não era com Jesus. Jairo estava aqui esperando o outro ser atendido primeiro. Isso é um princípio de fé também. Às vezes, antes de Deus atender você, Ele vai atender o seu irmão primeiro. Ok? Mas a sua hora vai chegar. E aí, Jesus está indo com Jairo. Chega uma pessoa e fala assim: Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Jairo, ó, valeu sua tentativa, mas sua filha já morreu. Versículo 50. A conversa não era com Jesus. Quantos concordam comigo? A conversa era com quem? Com Jairo, com o pai da menina. Passa para frente, meu irmão, por favor. Mas Jesus, ouvindo isso, ele ouviu algo. Ele poderia ter ignorado, ele poderia ter dado as costas, ele poderia ter ido embora, mas Jesus sabia que a fé opera por meio das palavras. Ouvindo isso, ele olha para Jairo e ele fala algo para ele: não temas, crê somente e ela será salva. Nós precisamos, irmãos, quando ouvir notícia, ao receber notícia, quando ouvimos pessoas falando, nós precisamos ter esse espírito da fé. Que Deus levanta hoje nesse lugar homens e mulheres que têm o espírito da fé. E o espírito da fé é crer e é falar. É o espírito da fé. Mas às vezes nós aceitamos tudo, ouvimos tudo. Jesus estava com ele, o rapaz vai lá e entra no meio. Jairo, não incomoda mais ele. Ouvindo isso, o que você está falando? Ok, você já falou tudo que você tinha para falar? Agora vai ser minha vez. Jairo, não temas, Jairo. Crê somente. Crê, Jairo. O Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje a mesma coisa que Jesus falou para Jairo. Não temas, crê somente. Versículo 51. Vamos ler aqui, versículo 51. Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e... Não tem nada contra o choro, mas não é o choro que atrai a atenção de Deus. Lá tinha muita gente chorando e pranteando. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. A menina estava morta ou não estava? Estava. Mas por que ele falou: não temas, crê somente, ela não está morta? É porque ele falava aquilo que ele queria ver, não o que ele estava vendo. Nós precisamos aprender isso. Você precisa falar não o que você vê, mas sim o que você quer ver. O Espírito Santo, e aqui eu vou abrir meu coração, porque eu não tenho intenção de querer mostrar algo para alguma pessoa, ou até mesmo me expondo para edificar a sua fé,
Mas depois de 18 anos de crente, esses dias eu senti como o Espírito Santo me ensinando a orar de forma correta. O Senhor falou algo no meu coração: você ainda ora muito aquilo que você vê. Você precisa orar acerca daquilo que você quer ver. Eu tenho praticado isso há 1 ano. Estava conversando com o pastor John, que foi me buscar. Ele perguntou: como é que estão as coisas lá na igreja? Aí eu fui falar para ele. Muitas coisas que eu falei para ele, só eu, Deus e a turma sabem que não está daquele jeito ainda. Mas essa é uma maneira que eu estou praticando minha fé. Eu vou falar aquilo que eu quero ver, não o que eu estou vendo. Esposas, infelizmente, às vezes não fala do marido do jeito que ele está. Não é assim que Deus vê ele. Não fale do seu marido como ele está, fala como você quer ver ele. Não fale do seu filho como ele está, fala da maneira como você quer ver ele. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, sabe por quê? Pela minha mãe. Meu pai divorciou, foi embora de casa, foi morar com outra família. Eu fui morar num bairro periférico, fui andar com gente que não prestava. Fui ouvir músicas que faziam apologia a muita coisa. Fui ouvir música que apologia à violência, andar com gente perigosa e muita coisa errada. Mas às vezes, na madrugada eu chegava em casa. Algumas vezes eu cheguei em casa de madrugada, alcoolizado. Minha mãe me recebia e ela falava: como é que você está, meu filho? Entra. Eu estava orando por você. Meu filho, você é uma benção. Eu ia deitar. Às vezes ela nem percebia, mas ela pegava o óleo e ela ungia a minha boca. E ela dizia: ele não vai xingar, ele não vai cantar essas canções, ele vai ser um pregador. Ela passava minhas roupas, tinha umas camisas que eu usava de banda de rap, toda esquisitona. Ela passava e dizia: essas vestes o Senhor vai trocar. Ela falava o que ela queria ver. Eu lembro como se fosse hoje, isso me toca. Porque teve um dia que ela colocou a mão, ela falou: esse som vai tocar louvores a Deus. Ela poderia falar o quê? Está repreendido, endemoniado, que essas músicas do capeta, essa roupa do diabo. Isso aí, tem muita gente que já fala: sai desse time, vai para os da fé, vai falar o que você quer ver, vai profetizar, vai passar o óleo na boca e vai dizer, vai falar a palavra de Deus, vai ser homem de Deus. Sabe por que alguns irmãos não prosperam? Porque ele não consegue falar bem do salário dele, da empresa dele, só amaldiçoa, só fala errado, só fala coisa negativa. Esse salário, essa aí, não sei o que, esse povo, não fala da sua célula. Você obreiro, não fala da igreja, essa igreja é esse povo. Quando Paulo vai escrever para os Coríntios, como é que ele fala? O povo tudo cheio de problema, de dificuldade, gente carnal. É os santos que não tem faltado nada. Por quê? Ele tinha o espírito da fé. Ele chamava de santo quem não era santo. Isso é hipocrisia? Não, isso é fé. Você vai falar o que você quer ver. Jesus olhou, viu, a menina estava morta, mas ele não olhou, ele não falou de morte. Ele não chegou lá e falou assim: isso é chuva? Oh, glória. Mas não tem como ir embora agora, nós vamos. Já estou terminando. Jesus poderia ter feito, sabe o quê? Que horas que a menina morreu? Foi uma parada cardiorrespiratória? O que aconteceu? Alguém tentou ajudá-la? Que horas que ela morreu? Ele falou de morte? Ele não focava o problema. Ele não falava de morte. Ele não chegou lá e perguntou que hora que ela tinha morrido. Ele não falou o que aconteceu com ela. Ele falou aquilo que ele queria ver. Você quer uma célula avivada? Então fala dessa célula avivada. Versículo 52, o pessoal chorava, mas ele diz: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. Versículo 53, fala o que você quer ver, vai aparecer agora, apareceu. E riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Versículo 54, entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em alta voz: quem está dormindo tem que fazer o quê? Levantar. Menina, levanta. Ele falou o que ele queria ver. Levanta, menina. Então quer dizer, hoje é dia de nós falarmos o que nós queremos ver.
Eu termino lendo um texto. Deus tem falado muito comigo sobre esse texto. Ele está no Velho Testamento, mas ele é base para crermos em fé de algo que o Senhor vai fazer nesses dias. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu te contar um último exemplo que me abençoa muito sempre quando eu prego sobre isso. É o exemplo do meu irmão, o mais velho. Meu irmão mais velho, eu admiro ele. Sabe o que eu mais admiro ele? Foi de algo que ele fez um dia. Escuta esse exemplo. Ele era líder de célula. Eu fui na casa da minha mãe. Estava almoçando. 2 horas começava a célula dele. Ele esperou alguns minutos, o pessoal não chegou. Ele levantou e falou: vamos começar a célula. Não tinha ninguém, eu achei até estranho. Ele falou: vamos começar confessando a palavra. Fez a célula como se tivesse, pegou a folhinha da confissão, começou a confessar, pastor Mauro. Agora nós vamos louvar, e eu queria que você fosse intenso no louvor. Eu e minha mãe falei: mãe, vamos lá. Nessa hora nós somos família, nós. Se deixa um irmão desse na situação como é. Mas interessante, como eu e minha mãe testificou, falou assim: parece que não estamos sentindo que é para ir. E ele fez o momento do louvor. Depois ele sentou, falou: agora eu vou compartilhar uma palavra. Ele começou a falar. Não tinha ninguém. Teve uma hora que ele entrou nessa dimensão do sobrenatural. Sabe o que ele fez? Ele ajoelhou em cada uma das cadeiras e ele começou a declarar: Senhor, vai sentar nessa cadeira um homem de Deus. Eu profetizo que esse homem de Deus. Aí ele pulava na outra cadeira: vai sentar aqui uma mulher de Deus. Vai sentar aqui. E aí ele pulava e ele começou a orar sobre aquelas cadeiras. Não com a raiva de que o povo não foi, mas sobre aquilo que ele queria ver. Sabe, eu falo isso na presença de Deus. Eu tenho testemunhas. O pastor que estava no Piauí, que hoje está nos Estados Unidos, pastor Wilton Antunes, ele sentou nessa cadeira lá na célula onde meu irmão liderava. Nós temos uma irmã missionária também hoje em África, que ela participou dessa célula. Temos um pastor lá no Parque Ateneu, de uma igreja, hoje ele é pastor. Tem um outro obreiro que também sentou nessa cadeira. Por quê? Ele entrou na dimensão do sobrenatural, da fé. Falar o que você quer ver e não o que você está vendo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que eu falei. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus falou comigo sobre esse texto? Eu até publiquei algo esses dias sobre isso. Deus não anda para trás. O que eu disse? Deus, se no passado Ele fez, muito mais Ele vai fazer agora. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus não anda para trás. Prepare, já teve crescimento na sua célula? Deus não anda para trás, haverá um crescimento ainda maior. Já teve crescimento nessa igreja? Deus não anda para trás, haverá um crescimento ainda maior na célula dos Radicais Kids, no meio dos jovens, dos adultos, das famílias. Deus não anda para trás. Já tivemos ofertas superabundantes, não tem nada a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Deus não anda para trás, nós temos que olhar para frente. Não foca o problema, foca a solução, o resultado, foca a glória, foca aquilo que você quer ver. Eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos praticar isso agora. Quantos estão cheios de fé nessa tarde? Diga aleluia. Diga glória a Deus.